bem? Ai, que coisa boa, meu amor. Que coisa Boa boa. noite. Boa noite, Dalva, querida. Que coisa boa. Tá tudo bem contigo? Tudo bem? Dalva, meu amor, ó, eu sei que no começo aqui da conversa, né, dá uns tremelique e tal, mas nem liga, sabe? Eu vou pedir, minha querida, só, Uhum. né, só vou repetir, assim, que o objetivo dessas lives, Dalva, você sabe que a gente, quando está fumando, a gente tem muito medo, a gente tem muita insegurança. E quando alguém que já fumou bastante e já parou de fumar, essa pessoa vem aqui e ela conta como que ela fez, o que que ela pensou, né? Que dicas que ela dá, se ela orou, se ela fez promessa, conta tudo. Tanto as partes boas quanto as difíceis, tá bem, meu amor? Não tem limite de tempo aqui. Pode falar à vontade. Então, muito bem-vinda. Quero que você se apresente e conte a sua história. Bom, meu nome é Dalva, é, sou pernambucana, sou de São José do Egito. E, bom, Vera, eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Não, minha Ah, querida, eu não estou te vendo. ah, pois é. Ai, eu não sei o que fazer, porque Como é que... já aconteceu esse bug de novo. Mas se você não se importar de começar a falar assim, de certo daqui a pouco eu apareço. É, eu sou, eu vou dizer, eu sou fumante. Eu fumei com 15 anos de idade, eu já fumava. Então, eu estou com 54 anos e, nas minhas contas, eu fumo há mais de 40 anos. Né? 42 anos ou 3, né, que a gente viu lá nas contas. Isso, é por aí, Vera. Uhum. Então, assim, eu sempre tive muita vontade, o tempo foi se passando, foi vindo problemas de saúde, né? E eu queria muito deixar de fumar. Nunca me achei capaz. Uhum. Eu achei que era a coisa mais difícil da vida. Sim. Então veio problema de saúde e o cigarro, fumar, mexia muito comigo, muito mesmo. Então eu comecei a pedir a Jesus. Eu queria que ele me desse o domínio próprio. Muito Sim. difícil para mim. Então eu fiquei doente, não foi uma coisa muito séria, mas cheguei a ficar cansada. E sabia que eu não tinha aquela força de deixar de fumar. Era um sonho. Você fumava Então, bastante, assim, Dalva? Você fumava fumava, bastante? fumava, Vera, fumava bastante. Uhum. É, eu, aqui, né, a gente tem o cigarro de carteira, que tem o Hollywood, antigamente tinha Belmonte, só que eu gosto de fumar o cigarro de fumo, enrolado no papel, e muita gente conhece também o cigarro feito em palha. Isso. E aí eu fumava muito, muito, fumava muito. E o parar de fumar para mim era algo que eu queria muito, mas era como se fosse um sonho. Eu não ia conseguir nunca. Então, eu mesmo não conseguiria, né? Aí pedi muito a Jesus das Santas Chagas, pedi. E um certo dia eu conheci a Vera, né, no YouTube. Quando foi na pandemia, passei quase
3 meses sem fumar, mas voltei a fumar. O Uhum. tempo se passou de novo. E agora fez um mês, dia 20, que eu estou livre de novo. Eita, que coisa boa. Que coisa boa. Viu, Dalvi, como é que foi? Você marcou uma data? Como é que foi o dia D, assim? O dia D. Como eu disse, eu tive um problema de saúde e eu sabia que eu precisava ir ao médico. Eu estava com uma gripe muito forte e eu não queria ir ao médico ainda fumando. Eu sabia que não ia adiantar. Eu sabia o que eu estava sentindo. E eu sabia que eu podia tomar remédio, mas não ia adiantar com cigarro. Aí eu fui numa segunda-feira, umas 10 horas da manhã. Eu pedi muito a Jesus que me desse o domínio de jogá-lo fora. E eu consegui. Eu joguei ele fora. É como se a gente jogasse fora. Vocês me perdoem pelo que eu vou comparar. Um membro da gente. Aham. Algo que a gente ama demais e jogar fora. E eu joguei. E eu quero dizer assim a vocês que estão me ouvindo. Se eu estou conseguindo, qualquer pessoa vai conseguir. Uhum. Porque eu não tenho domínio próprio. Talvez eu tenha um pouco de fé, mas o domínio próprio não. Nesse meio tempo, eu conheci a Vera Mendes. Aí sim, primeiramente Deus, segundo a Vera. E eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Eu estou, graças a Deus, eu estou sem fumar, Que Vera. coisa E ontem boa. foi São João. E eu estava no meio de muita gente, muita carne assada, bebidas, cigarros, mas eu não fumei. Que coisa É isso. boa. Viu, Dalva? Queremos detalhes. Você jogou o fumo fora. Você jogou o kit fora. E aí você foi na consulta, é isso? Isso, Aí ele te isso. deu as receitas de remédio que era para você tomar. Uhum, Tá, mas e daí a hora que isso. você voltou para casa? Bom, eu joguei tudo fora. Eram umas 10 horas da manhã, então eu vou dar os detalhes a vocês. Isso. Fui para a consulta, fiz a consulta, vim, me medicaram lá com 2 injeções, uma bombinha, né? Uhum. Que eu estava cansada. Cheguei na minha casa, era mais ou menos 1 hora da tarde. Aí foi o processo. Muita vontade de fumar, muita, muita, Vera. Sim. Mas eu sabia que não podia. Então, uma coisa que eu ouvia muito você falando e que ficou assim gravado em mim, e que me ajudou bastante, bastante. Eu vendo suas lives, e muitas delas eu via quando você falava assim: o deixar de fumar não é domínio próprio, opinião, é paciência, é decisão. Isso. Então, a decisão que você falava, Vera, foi essa que Jesus me deu, foi essa decisão. Foi essa Sim. decisão. Essa decisão que você sempre fala às pessoas, que você tem que marcar um dia e decidir jogá-lo fora, aconteceu comigo. Eu joguei-lo fora. Vim até você
no intuito de permanecer sem o cigarro, porque às vezes dá medo. Porém, esse medo talvez seja até bom, porque eu estou me vigiando melhor. Exatamente. E eu estou bem, graças a Deus. E você quer dizer assim, Dalva, você teve uma luta quando você chegou na tua casa, assim, uma luta né, a cabeça fica pedindo cigarro, daí tem que ficar lembrando que decidiu, que não pode e tal. Quantos dias durou esse duelo, assim, dentro da cabeça? Eu diria que os 3 a 5 primeiros dias foi bem, bem difícil, mas não foi nem a metade do que eu achava que era difícil. Por incrível que pareça, Vera. É, Eu vou tentar falar da maneira mais popular sim, possível, que as pessoas me entendam, sem fazer muito rodeio. sim, O pensar, a ansiedade de dizer assim, eu não quero mais o cigarro, eu vou jogá-lo fora, mexe muito mais com a gente do que mesmo quando a gente decide. Quando a gente decide jogar ele fora, que joga fora, aí sim, aí vem uma luta mais leve. Essa pequena luta, ela não é pesada, ela não é. Vem aquela vontade, ela passa. Eu acredito que a Vera tem uma razão muito sábia em dizer que a maioria do tempo é lembrança. Então deve ser lembrança, Vera, do cigarro, porque já fez um mês que eu não fumo mais. Eu não fumo mais, né, não Vera? fuma mais, não precisa mais fumar, né? Isso é, Isso, quando você fala isso, que quando a gente fica dentro da cabeça, eu tenho que parar. Mas quando eu parar eu vou ficar nervosa. Mas isso é um sofrimento maior do que quando você joga fora e fala, pronto, não fumo mais. A indecisão, ela é mais cansativa do que manter uma decisão. Não é isso, isso? é isso, é isso. E o sofrimento, esse sofrimento que as pessoas têm muito medo, esse sofrimento, ele é maior com a indecisão, entendeu? Quando Entendi. você decide e joga ele fora, é como diz a palavra, o fardo fica mais leve. Isso. O processo fica mais leve. Aprendi a tomar bastante água, tomo água. Às vezes, dá aquele cansaço, aquele respiro. Começo a andar dentro da minha casa dizendo, mas eu não fumo mais. Eu não fumo mais. Eu tive Sim. uma boa professora, viu? Eita. Eu não fumo mais. A gente treina, né, Dalva? Tudo é. A gente nunca vai conseguir ter músculos se não treinar, né? Então, para a gente ter uma musculatura mental, precisa treinar. E, que nem você falou, muita paciência, né, meu bem? Muita paciência. Isso. Às vezes você tá lá numa boa e vem a lembrança do cigarro. Aí você tá lá toda Uhum. feliz que teve uma manhã maravilhosa, de repente você tem uma tarde, um xarope assim, né? E o tempo, Isso. de um jeito ou de outro, né, Dalva? O tempo vai passando. Aí, um mês, um mês. Fez um mês. É. Fez um mês. E, Você, sei não, é maravilhoso, gente. você falou que tem agradecido as suas senhoras, né? Eu não esqueci isso que você falou na mentoria. Como que são essas senhoras? Quem são? É o seguinte, eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá.
Uhum. Como eu disse, o deixar de fumar para mim era um sonho. Eu achei que nunca ia conseguir mesmo, porque na pandemia, né, eu parei, fiquei um certo tempo sem fumar, mas eu não conseguia mais. Então, e eu sabia que eu nunca ia conseguir. Então, eu comecei a pedir a Jesus Cristo, Jesus das Santas Chagas, e todas minhas Nossas Nossa Senhoras. Senhora. Porque Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Mas ela veio com muitos títulos. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora do Carmo. Então, como são muitos nomes, aí eu gosto de dizer assim, aí eu pedi a Jesus Cristo das Santas Chagas e Sim. todas as minhas Nossas Senhoras. Isso. E nesse meio tempo, Jesus me deu Vera Mendes. Ah, que coisa boa, viu, Dalva? Só quero falar aqui para o pessoal que está nos assistindo que é assim, é bem importante a gente ter depoimento de pessoas que pararam tipo, uma semana, outra parou um mês, a outra parou há 6 meses, para que vocês possam acompanhar o andar da carruagem, né? Como que as coisas vão se desenrolando. Então, que nem eu convidei a Dalva agora para um mês. Pô, quando for lá 6 meses, 8 meses, Dalva, vem aqui contar como é que tá agora, o que que rolou, né? Porque eu sempre falo para vocês, a gente não tem só o parar de fumar para resolver na vida. Antes fosse, né, Dalva? Que a gente É parasse de verdade. fumar e a vida ficasse susse no mousse, né? Mas não é. Então, ela está aqui com um mês, já fica convidada para voltar aqui com 9 meses, um ano, 2 anos. Teve um convidado, acho que foi o último convidado aqui antes de você, Dalva. Ele está sem Sim, fumar há 12 anos. Né? Então, ele contou o que, que aconteceu depois disso, o que transformou a vida dele. As pessoas que estão fumando, quando a gente está no meio do vício, parece que a gente só consegue pensar num prazo curto. Ai, como eu vou fazer final de semana? Ai, como que eu vou fazer naquela festa que eu vou? Ai, como que eu vou fazer lá no São João? Porque eu vou lá no São João, vai ter tudo que eu costumava fazer fumando. E quando o tempo vai passando, a gente vai entendendo que a nossa vida é longa. A nossa vida ainda vai ter muita coisa bacana para frente, muita surpresa boa, muita coisa boa para a gente viver. E essa vontade de parar de fumar, Dalva, eu acho que é uma coisa, é um pedido de socorro da nossa natureza, sabe? Nosso corpo, a nossa natureza, que a gente nasceu tão perfeito, né? Um projeto tão perfeito, tão maravilhoso. Aí chega uma hora que o corpo fala: para, por favor, pare, chega. E aí a gente vai e para. E é maravilhoso, né? é maravilhoso. Você falou algo muito bonito e muito importante que eu queria dizer para você também, Vera. É só um complemento do que você falou. Era o meu sentimento. Não é crítica com ninguém, gente. É o meu sentimento. Eu pensava assim: meu Deus, Deus me deu saúde. E eu fico tirando a minha saúde. Eu fico fumando, eu sinto coisas do cigarro. Meu Deus, e eu não consigo deixá-lo. Então, Vera, realmente, vou só complementar o meu sentimento. E eu fui colocando isso, pensando, meu Deus, como é que pode eu ficar doente? Eu sou sadia, Deus me deu saúde, e eu com isso direto, porque ele mexia comigo. Aí, quando você vê, Vera, você um mês sem fumar, é maravilhoso. Ai, meu Deus, é bom demais. É É bom demais. bom demais.
O que que você já sentiu de mudança, assim, que teu corpo já tá faceiro, que sem fumaça? O que que você já percebe? Sabe o que é? Hum, A respiração. Eu, eu respiro bem melhor, porque... E o sono, viu? É, eu já ia, quando ia dormir, a minha consciência pesava demais, uhum, né? Meu Deus, teve noite de eu dizer, Deus, perdoa meus pecados, porque eu achava que não ia acordar, viu, Vera? É verdade, mesmo. é verdade. Mesmo, é uma consciência muito pesada, uma respiração muito difícil. É 40 anos, não é 40 dias de cigarro, não. É mais de 40 anos. Então, é só um mês. Mas eu garanto a vocês todos que estão me vendo, eu deito para dormir e graças a Deus eu durmo a noite toda. Sem culpa. Eu estou muito bem. Graças a Deus. É uma Minha respiração está outra. vida mais leve, né? A gente deixa um fardo muito cruel, né? Um fardo muito que atrapalha muito a vida da gente, né? Muito, muito. Porque tudo que a gente faz, Vera, quando somos fumantes, né? Como a gente sabe que, né, eu pelo menos é só um mês sem fumar. Quantas vezes, até uma consulta que você vai fazer, você fica, meu Deus, e como é que eu faço para fumar? Mas eu tenho que fumar. Tudo que você vai fazer, você para de ir em muitos cantos, porque você não pode fumar. É ser escravo, é ser escravo. Isso é escravidão, viu? Isso é escravidão. Isso é escravidão. É. Viu, Dalva? Você falou que fumava cigarro, é cigarro artesanal, não sei, né, como é que cada um chama de um jeito. É, então, Uhum. você falou que fumava uns 8 cigarros desse, né? Uhum. Eu fumava muito mais. É, então era mais ou menos Eu fumava uma muito. carteira e meia, por aí, mais ou menos de um cigarro normal, Exatamente. né? Isto, Vera. Uhum. Então, Isto. vocês façam uma conta, né? Se a gente fumava, no caso aqui da Dalva, 8 cigarros, e tá há 20 dias sem fumar, né? Então, imagina quantas vezes veio na cabeça dela. Foram muitas vezes nesse um mês. Por isso que a gente não pode desprezar nenhum tempo. Ah, fulano faz 3 dias. 3 dias é maravilhoso. Ó, fazendo uma semana, maravilhoso também. Porque, gente, a nossa cabeça, quando a gente para com o vício, qualquer vício, a nossa cabeça é literalmente bombardeada com o pensamento naquilo ali que a pessoa tem o vício. E aí, uma coisa muito importante, eu vou falar agora, Dalva, para eu não esquecer. A Dalva falou que ainda tem Tá. medo. Falou que ainda tem medo. Uhum. Pois eu falo para Tem. vocês, ó, não se desfaçam desse medo nunca. É esse medo, uns chama de medo, outros chama de juízo, né? É esse medo que não vai deixar você dar bobeira. Ah, agora que eu tô há tanto tempo sem fumar, eu tô bem, eu tô legal. Eu achei que ia ser difícil, mas eu tô tirando de letra, então eu posso dar um traguinho. Não. Conserve esse medo. Vai com esse medo aí até sempre com medo. Não é nem medo, é respeito. Né, Dalva? Você vê uma pessoa fumando, você tem respeito por aquilo, você sabe que aquilo ali não é mais para você. Então, essa decisão que a Dalva tomou num certo dia na vida dela, essa decisão a gente vai estar sempre reafirmando, sempre reafirmando. Eu não fumo mais, o cigarro não combina mais comigo,
O cigarro não faz parte mais da minha vida. A Mara está falando disciplina e elegância, né, Dalva, que a gente fala lá na mentoria, disciplina e É elegância. verdade. É, Uhum. E- Isto sim, as, é muito importante. Pode falar. Não estou lhe ai, vendo, viu, Vera? Por isso que eu ainda não estou lhe vendo. eu sei, meu amor, nossa, Não peço sei. desculpa por isso. Mas você sabe que tá todo mundo Não, vendo não. nós duas. E depois você vai, quando você for rever É, a live, você vai ver nós duas. É, então, que bom. é, Dalva, eu quero que você fale assim, ó. Imagine que tem uma pessoa que está fumando e que está sem esperança. Fala uma coisa para acalmar o coração dela, para ela não desistir, para ela ter paciência, que assim como tudo chega, né, Dalva, na hora certa, às vezes, se a gente tivesse tomado certas decisões no tempo passado, a gente nem teria maturidade para segurar aquela onda, né? Então, se tá tomando a decisão agora, é porque a hora é o momento certo. Então, eu quero que você dê essa mensagem assim bem gostosa assim para quem tiver essa mensagem pernambucana, assim com esse sotaque delicioso, para entrar no coração de quem está ouvindo a gente. Oxente, vai ser agora. Assim. Vai ser agora. Isto. Gente, é o seguinte, todos nós podemos, sim. Se eu estou um mês sem fumar, vocês também vão poder. E pense assim, eu, diante de qualquer religião, nós temos um superior, Deus. Sempre pensei assim. Então eu pedi a ele que me desse a decisão. Que se eu tivesse a decisão, eu ia tentar agarrá-la. Ele me deu. Eu estou aqui. Foi chegada a hora, a minha hora, graças a Deus. É muito importante, demais, olha, é demais. A decisão, o dia que você decide jogá-lo fora, jogue se desfazendo de uma coisa ruim na tua vida. Mas não tenha raiva dessa coisa. Eu não tive raiva do cigarro e não vou ter nunca, porque eu gostava muito de fumar. Isso. Eu achava que ele era meu amigo. Eu amava fumar meu cigarro de fumo. Sim. Mas eu sabia, eu sempre tive a consciência que ele me fazia mal. Mas o viciado, às vezes, quer sempre botar desculpa. Mas eu pensava, um dia eu vou conseguir ficar sem fumar. Ah, vou. Deus vai me ajudar. Eu vou ser forte. Mas aí eu conheci a Vera. Então vocês escute Vera falando. Ela tem um dom de Deus Oh, para entrar na nossa mente. É um dom que Deus te deu, Vera. obrigada, É Dal. verdade. Mas é verdade. Foi você, Vera, que abriu mais minha mente. Você sempre falou assim. Ou deixar de fumar é ter paciência. Quando você tomar a decisão, que você parar, você vai fazer uma atividade física, você tome água, tome água. Então, tudo isso é tipo, é um processo, é um corredor, é algo que a gente segue. Então, eu vou dizer assim, realmente tem dia que é um desassossego, tem Sim, dia mais difícil. Tem uns dias difíceis, gente, mais difícil. sim. Mas lembrem, esses dias mais difíceis, a gente deve focar no, na gratidão por ter tirado ele da nossa vida. Eu quero dizer a vocês que chegou um dia que eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Depois de ter parado, Dalva.
Depois de ter parado, sim, Vera. Teve Uhum. um dia difícil nesse mês e pouco. Eu chorei. Parece que me faltou, me deu assim, tipo, eu chorei. Aí tomei água, respirei e segui em frente. E vou dizer a vocês todos, eu estou bem, graças a Deus, mas se chegar o dia dos desassosegos, que eu chore, que eu dane a cabeça assim, né? Mas que eu não fume, é isso. Que Ah, eu não fume. isso. O que é Tudo que você passa. acha, Vera? É isso mesmo. Tudo Porque, passa. e a gente sempre fala, né, Dalva, também, que quando a gente fumava, a gente também tinha dias muito ruins. A gente já chorou muitas vezes fumando, Fumando. fumando, e Sim, fumando muito, inclusive, né? E agora isso. a gente chora sem fumar. A Mara tá falando que chorar alivia. Alivia, sim. Alivia sim, é verdade. É, É verdade. dá aquele alívio. Porque assim, gente, é, fumar é difícil e parar de fumar, ele é um processo que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir o coração e aceitar que vai ter, que nem a Dalva falou, vai ter um corredor ali que você começou, você vai ter que atravessar ele. Você vai ter que atravessar aquele corredor. Então, a gente tinha momentos difíceis quando fumava, a gente vai ter momentos difíceis quando para de fumar. É, Só que assim, quando você ter uma consciência tranquila, gente, é uma coisa que te ajuda muito a você acordar bem. Às vezes, quando você está ali, você lembra, nossa, parei de fumar, aquilo. A consciência tranquila, ela é um combustível muito poderoso assim para o nosso dia a dia. E essa paciência, não é isso que eu ia falar. Olha, me esqueci. Enfim, é a paciência, é aquela esperança de que, olha, tudo vai passar. Esse mal-estar aqui, ele é temporário, ele vai passar. Né? Quantas coisas na vida a gente já passou, situações que a gente chegou a pensar assim, nossa, aqui é o fim para mim, né? Deu para mim. E não é, a gente foi, deu um jeito, o tempo passou. Ter esse otimismo, ter essa alegria, e principalmente, o que eu ia falar é que não é difícil, mas é trabalhoso, né, Dalva? Dá um É trabalho verdade. que você Uhum. cansa, e vou falar mais, você cansa, tem dias que enche o saco, tem dias que você fala, putz, grila, que eu vou ficar pensando nesse trem pro resto da vida. Tudo isso a gente passa, É, não é uhum. verdade? Isso. E tem, É verdade. e tem dias que você vai numa festa, vê um monte de gente fumando, e você não fuma, você volta para casa, olha que legal, né? Que eu vi tudo lá e eu não fumei. Então tem coisa boa e tem coisa difícil. Tudo na vida é desse jeito. Nada vai ser só tranquilo ou só difícil. Não. Tudo vai ter os dois lados. A diferença é que quando a gente para de fumar, né, as coisas, a tendência é só ir melhorando. Só ir melhorando. Não é verdade? É verdade. É gratificante. Eu acho que uma palavra que a gente deve usar sempre, pelo menos comigo. Eu me sinto. Eu não sou uma pessoa forte, mas eu estou conseguindo. E eu vou seguir em frente. E eu vou ter essa gratidão, Vera. Essa gratidão. É muito bom estar sem um cigarro. Gente, é muito bom. Eu estou viva. Eu estou sem um cigarro. Olha, a gente casa, quem é fumante, eu sou há 40 anos. Casei fumando. Eu tenho um filho. Tive filho fumando. Perdi meus pais, eu fumava. Se ia para uma festa, que é um momento de alegria, com cigarro. Era assim, olha, você só pensa, é como se você vivesse para o cigarro. É como se você vivesse
como se sua vida fosse só o cigarro. Eu me sinto assim, Sim. falando no cigarro. E não é verdade. A gente não nasceu fumando. A gente não nasceu fumando, a gente não nasceu bebendo, a gente não nasceu. Não, minha gente, a gente precisa. Eu acho que eu vou ser ousada. A gente precisa ser um pouquinho mais forte. Eu estou tentando, Vera. Estou tentando. É. O duro é que a gente só consegue medir a nossa força quando a gente está no campo de batalha, né? É verdade. Você tem que parar para daí você avaliar se você está forte ou não. Não é verdade? É Então, verdade. é muito legal. É uma experiência muito bacana. Eu fico muito feliz por você, Dalva. Você é uma pessoa muito, muito querida, muito agradável. A Dalva esteve com a gente na última mentoria. Ela participou da mentoria para fortalecimento. Quem quiser participar também, entre em contato. Sempre tem mentoria. É divertido, né, Dalva? A gente conhece o É pessoal, a gente, maravilhoso. né, conhece pessoas diferentes, cabeças diferentes. É bem gostoso. E a vida, o que é, meu irmão? A vida é boa, né? A vida é boa. É E se a verdade. gente tiver no controle, ela fica melhor ainda. É, cheirosa e poderosa lá, o pessoal falando, que coisa boa, né? Que coisa linda. É. Gostei. Não, Olhe, você já fica esperta que eu vou te chamar daqui uns tempos. Já vou lá te cutucar, falar, ô Dalva, vamos lá de novo. Vamos lá mais eu. Vamos lá para você falar o que aconteceu, o que rolou, fazer atualizações. Aí eu coloco, Dalva tal atualização na live. Ah, a vida continua, né, meu bem? A vida continua. meu bem, gostei. Tá. Tá combinado? Obrigada. E sobre a mentoria que você faz, eu vou ter que arrumar uma palavra bem pernambucana. Gente, é maravilhoso. Você conhece gente. É muito bom. Vera, diz aí o quanto é bom essa mentoria. E é para uma vida inteira, viu? Para uma vida Você vai inteira. levar na sua bagagem, né? Exatamente, exatamente. Dalva, meu amor, muito grata por você disponibilizar esse tempo para falar com a gente. Eu convido o pessoal para assistir, que está assistindo aqui, que está vendo gravado. Depois eu vou colocar essa nosso bate-papo numa playlist de depoimentos lá no YouTube, que junto com várias outras assim, para quem estiver precisando dessa força, dessa energia, vai lá assistir e eu tenho certeza que você vai se animar. Ó, a Daniele está falando que energia maravilhosa da Dalva. A Liz está te dando parabéns, parabéns, Dalva. É uma coisa Obrigada, de. obrigada. Olá, ó. Ele está falando lá que a mentoria é maravilhosa, olha que coisa boa. Ai, muito bom. Dalva, minha querida, muito grata. Você é uma simpatia. Eu sei que, ó, você chegou e a gente vai ter uma amizade assim durante muitos, muitos anos. Igual eu tenho aqui com o pessoal que frequenta minhas páginas, que vê meus vídeos. E você é nossa a partir de agora, tá bom? Você faz parte da nossa comunidade. Obrigada. Tá bom, meu amor? Muito obrigada. 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 Obrigada, querida. Obrigada. Boa noite. Boa noite, meu amor. Um beijo. Obrigada, pessoal que está aqui Boa noite. assistindo. Beijão. Tchau, tchau.